Universidade Newton Lins. Estou aqui para apresentar um projeto do curso de Licenciatura em Pedagogia. O nome do meu tema é Comunicação na Infância, Voz e Vínculo. Minha orientadora será a Maria Simone da Silva Rocha. Estou no 5º período do 1º trimestre de 2026. Falar um pouquinho da introdução para entender sobre o meu projeto de pesquisa. Qual é a relevância desse tema, né? Vou colocar aqui um pouco comunicação na infância, voz e vínculo. Esse tema ele surge da necessidade de investigar a comunicação na infância sobre a ótica do afeto. Reconhecer que a criança, ao se comunicar, não está apenas emitindo sons ou palavras, mas manifestando sua identidade e sua leitura do mundo. Este trabalho eu resolvi abordar ele como uma comunicação que vai além da fala. Ela é a base do vínculo afetivo. A gente vai entender um pouco como a voz da criança e a nossa escuta moldam o desenvolvimento desde a infância, né? A criança é subestimada e silenciada muitas vezes porque o adulto ele acha que a criança não sabe de nada. Então aqui eu vou enfatizar bastante sobre o poder de escuta que o adulto consegue quando ele ouve a criança e o desenvolvimento da criança e a proteção dela é enfatizada nesse trabalho. A delimitação do tema é: a voz da criança é frequentemente silenciada e deslegitimada, configurando o que a sociologia chama de violência simbólica. Nós temos a urgência de resgatar o diálogo como prática. O imediatismo digital e o autoritarismo pedagógico muitas vezes sufocam a voz da criança. Esse é o maior problema que eu enfatizo nesse trabalho, né? O silenciamento é uma forma de violência simbólica, que é aquela violência que vai pelas beiradas, que muitas vezes sutilmente é dada e ninguém percebe, e acaba atrapalhando o desenvolvimento da criança. Eu coloquei aqui enfatizando escuta, diálogo, amor é igual a voz e vínculo. O foco, mesmo com as leis como o ECA, que dizem que a criança é um sujeito de direitos. Na prática, a voz dela é subestimada, ignorada ou silenciada, como eu enfatizo, o que gera violências simbólicas. A relevância é preventiva e social. O silenciamento infantil impede que a criança desenvolva autonomia e aprenda a impor limites. Uma criança que ela não é ouvida em suas pequenas necessidades, ela com certeza terá dificuldade de se comunicar quando houver bullying, quando houver abusos, tanto mental quanto físico, e isso torna a criança bem mais vulnerável. O problema é a justificativa desse tema. Eu escolhi esse tema pela necessidade de humanizar as interações infantis, investigando como a comunicação afetiva pode romper ciclos de autoritarismo e transformar a forma como as famílias e instituições enxergam a infância, saindo do mandar para o conectar. Para a área de psicologia, pedagogia e fonologia, contribui para entender a comunicação não apenas como a troca de informações, mas como a ferramenta de formação de identidade e saúde mental. Para a sociedade, ela promove uma cultura de paz e proteção. Sociedade que escutam suas crianças formam cidadãos mais críticos, empáticos e protegidos contra ciclos de violência. O objetivo geral eu coloquei aqui, mas eu gostaria de enfatizar mais algumas coisas. O objetivo geral, analisar como a comunicação baseada no afeto e na escuta ativa atua como ferramentas de resistência ao silenciamento infantil e às violências simbólicas nas relações cotidianas, né? E eu dei uma analisada maior aqui sobre esse objetivo geral, né? O que eu quero, afinal? Entender como a comunicação afetiva e a escuta funcionam como uma armadura contra o silenciamento das crianças. Quero também mostrar o ouvir, que não é apenas um gesto de carinho, mas é um mecanismo real de resistência às violências invisíveis no dia a dia. Eu enfatizo muito isso, que isso garante
uma certa proteção para as crianças, além da comunicação efetiva, né? Os objetivos específicos eu coloquei primeiro, identificar onde, como a lógica do adulto manda a criança e cala, que até hoje acontece isso. Os adultos, de um modo geral, os pais, família, professores, pedagogos, de um modo geral. Segundo, mostrar que quanto mais forte o vínculo de confiança, mais a criança se sente segura por usar sua voz e ter autonomia, né? Esses objetivos específicos eu quero dar uma enfatizada. Identificar onde, como a lógica do adulto manda a criança calar, ainda acontece até hoje. Mostrar quanto mais forte o vínculo de confiança, a criança se sente segura. Ela discute, essa escuta atenta ajuda a prevenir esses abusos, já que uma criança ela é ouvida e ela não é obrigada a dizer não. Não, 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 ela se sente acuada e acaba não falando nada porque não confia. E você passar essa confiança, ela se sente à vontade quando estiver incomodada a falar, né? A dialogar sobre qualquer ocorrido, qualquer abuso. Eu gostaria de propor uma mudança de visão. Sair daquela ideia de que criança só deve obedecer, só deve calar e ela não sabe o que faz nem o que diz, né? Ela tem que ser a protagonista da sua própria história. Ela sabe sim o que pensa, o que fala, o que sente e ela tem muito que ser ouvida. A metodologia que eu usei para realizar esse trabalho, eu fiz as anotações básicas aqui, eu utilizei a pesquisa bibliográfica, fundamentos em livros, artigos de especialistas nas áreas de psicologia, educação e fonologia, né? Os documentos do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, e a lei, né, que ampara tudo isso, a Lei 8069/90, que garante proteção integral às crianças até 12 anos incompletos e adolescentes de 12 a 18 anos incompletos. Para confrontar essa lei, que garante o que acontece de fato no dia a dia das famílias e escolas, por isso que eu enfatizo a lei, o ECA, né, que é importante saber dos direitos que as crianças têm. O embasamento dessa pesquisa eu usei 3 pilares. Né? Ai, não aparece aqui com a câmerazinha, vou dizer que é bem bacana. Mas vamos para a fundamentação teórica, né? O conflito, teoria dos direitos versus prática silenciamento, a barreira, o adultocentrismo como forma de violência simbólica, o mecanismo, escuta ativa como ferramenta e proteção de vínculo, né? De proteção e vínculo. Fundamentos que conectam a voz, vínculo e proteção. O tema é baseado nisso, né? O primeiro, eu trago o Joe Bauer com a teoria do apego. Ele nos mostra que o vínculo seguro é a base de tudo. Depois eu recorro ao psicanalista François Douto, maravilhoso. Ele revolucionou a área de dizer que a criança deve ser tratada como sujeito de linguagem, né? Tudo que não é dito ou ouvido vira sintoma de sofrimento, né? Isso fundamenta a minha tese sobre silenciar é uma forma de violência. Eu entro também com Paulo Freire. Ele nos ensina que o diálogo não é apenas falar, mas saber ouvir. Combate a educação autoritária, Freire, o que eu chamo de adultocentrismo, defendendo que a escuta é um ato de respeito à autonomia do outro. E eu finalizo com o ECA, como eu disse lá em cima, ele tira a criança da posição de objeto e coloca como sujeito de direitos. Unindo essas coisas, eu quis provar que a comunicação afetiva é o caminho prático para tirar o ECA do papel e levá-lo para dentro das casas e escolas. O resultado do mandar para conectar. Eu fiz um cronograma bem legal aqui da quinzena do nosso trabalho, né? Que eu comecei um pouco tardio, mas foi a quinzena de fevereiro, primeira e segunda. Comecinho de março, quinzena de março, segunda quinzena de março, que foi uma correria, mas conseguimos finalizar um trabalho bem bacana. E é isso. Agradeço a participação. Boa noite.